para Deus tirar a gente daquela situação. Falar, olha, Senhor, me tira daqui. Estou afim de passar por isso, sabe? Mas, às vezes, não é isso que Deus quer. Às vezes, Deus quer que você seja corajoso para enfrentar os problemas. Vamos ver agora o versículo 32 ao 37. Minha mãe quer ler. Dá um microfone para ela. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Bom, como que era descrita a igreja da época? Era uma igreja unida, era uma igreja dispersa, que ninguém se preocupava com ninguém. Ah, você viu lá o irmão? Foi andar a cavalo, lá caiu, machucou, está lá hospitalizado. Como é que é a igreja? Unida. União, eles compartilhavam tudo. Eles compartilhavam tudo. Ninguém considerava seu nada do que possuía. Nada. Nada. Então tem um dinheiro na conta ali. É meu? Não. É nosso. Rolete, seu? Nosso. É nosso. Ninguém considerava exclusivamente seu nada. E o que Deus achava disso? Da postura deles, do proceder da igreja daquela época. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Né? Deus estava incentivando eles a agirem dessa forma. Ó, eu vou multiplicar a graça em vocês, agindo dessa forma. Às vezes a gente fica pensando como seria viver no céu, né? Na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. E Deus e o Senhor Jesus Cristo já deram um exemplo de como que será a vida por vir, em como foi a vida da igreja primitiva. Olha, à medida que vocês agirem dessa forma, o Espírito Santo também vai agir em vocês. E vai haver multiplicação de sinais, vai haver multiplicação de bênçãos na vida de cada um, na vida da igreja como um todo. O que
esse finalzinho aqui do capítulo 4 de Atos mostra mais para nós a unidade. Né? A unidade e a generosidade. A comunidade cristã é marcada pela unidade e pelo compartilhamento de bens, evidenciando o quê? Amor e cuidado mútuo. É o que esses versículos aí do 23 ao 37 mostram para a gente. A unidade, eles oravam juntos, eles viviam juntos. E cuidado mútuo. Ninguém considerava exclusivamente seu nada que possuía. Isso aqui está sob meu cuidado. Mas, se tiver alguém que precisa, está à disposição. Está à disposição. Aqui, o tempo vai passando, o povo vai ficando meio o couro grosso. Você tem um irmão lá que tem 10 casas, né? Pode ter um lá, precisa trabalhar, é verdade. O raciocínio está correto? Beleza? Beleza, raciocínio? Não. Não é esse o raciocínio. Né? Mas vamos supor que o irmão já gastou 3 solas de sapato andando atrás de ele, não achou nada, está passando fome. Aí a igreja tem que fazer alguma coisa. Só, vamos lá. Olha aí. Está tentando aqui, não está conseguindo. Às vezes, a aprovação vai cair para nós. Né? Vamos ajudar. Bom, naquela época, o Espírito estava agindo na igreja de uma maneira muito mais atuante do que nos dias atuais. Vocês concordam comigo? Concordam? Concordam? Não. Se concordar, eu tenho que ficar preocupado. Não é? Eu tenho que preocupar. O Espírito Santo tem que atuar na igreja. O Espírito Santo tem que fazer a obra. A gente. Nós somos limitados. Quem é que faz a obra? Quem é que construiu esse templo aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo que capacitou pessoas que fossem hábeis, né? Tivessem habilidade de fazer. Mas está aí, a obra está feita. Né? Pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar agora no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram.
Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorria. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dizem, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou Pedro: Que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Bom, esse trecho faz a gente refletir um pouco a respeito do que acontece nos dias atuais. Ananias e Safira, eles quiseram passar a perna em Deus. Vocês concordam comigo? Foi o que eles quiseram fazer? Ó, vendemos aqui nossa casa e tal, vendemos ela por 200 mil, aqui os 200 mil. Vendendo, na verdade, por 400 mil. Vamos guardar 200 mil, vai que Deus não consegue cumprir a promessa dele, né? Que não vai faltar nada para a gente. Tá? Então, é mais negócio, né, gente? Tem uma segurança aqui, né? Outra coisa que vem à mente, né? É aquelas congregações que existe uma extorsão, né? Pode parecer que Pedro estava extorquindo, né? Na casa só por 200 mil reais. Assim, o dinheiro, é isso. Eu traí. Infelizmente, eu sei, né, cara, banda adora, né? Você não vendeu só por isso, não, você vendeu por mais, tá? Acontece, não tem, não é verdade? Os dias atuais. Bom, nem uma coisa nem outra, tá? O que esse trecho mostra para a gente é a importância de ser honesto. Importância de ser honesto. Principalmente quando estamos lidando com as coisas de Deus. Porque nós podemos muito bem nos enganar. Sabe que eu sou? Isso. Eu tomei cerveja ontem, não? Como assim? Quero ver se é provado. Cadê a foto? Eu tomando uma cerveja ontem. Mas a gente consegue fazer isso com Deus? Não. E também não tem sentido nenhum, né? Quem está na liderança da igreja praticar extorsão com o irmão. Né? Mas não, vendeu sua casa, vendeu só isso, eu queria mais. Eu vendi por mais. Não. O que importa é a honestidade. Pedro agiu com honestidade. Pedro agiu com honestidade. Falou: olha, isso que você fez foi muito sério. Você não mentiu para mim. Mentiu para Deus. Por que você fez isso?
Satanás veio te tentar nesse. Tanto que Pedro não ordenou a morte de Ananias. Ele só escreveu o que ia acontecer. Assim, olha, felizmente, você sentiu o Espírito Santo. O resultado disso não era nada bom. E Ananias morreu. E a Safira, a mesma coisa. Olha, Safira, você entrou em acordo com o seu marido para mentir para Deus. Assim. Mas não foi nenhum tipo de distorção. Né? Só não, só. Sirva de exemplo o caso de Ananias. Safira para todo irmão que pensar em agir desonestamente com o Espírito Santo de Deus. Que isso? Esse pode ser o resultado. Pode falar. Dá um microfone para o Fábio, fazer um favor. Então, analisando as desonestidades de Ananias, e na verdade ele queria o mérito, mas sem pagar o preço, né? E na verdade, isso, Barnabé, o exemplo de Barnabé no versículo anterior, ele deu muita generosidade ajudando a igreja. Então, ele vendo aqui, ele quis também fazer a mesma coisa, mostrar que era muito generoso, mas ocultando o preço. Ele queria pagar o preço como o Barnabé pagou, né? Ele recebeu o mérito, mas ele pagou um preço alto e desfez os seus bens, e até depois ficou só vivendo a parte da missão, né? De ser um missionário e pregar o evangelho, como os próprios apóstolos fizeram, né? Ele quis também fazer a mesma coisa. Queria o mérito, que era generoso, mas não queria pagar o preço. Por isso ele ocultou parte. E aí não poderia enganar a Deus. Eu até olhando por outro lado, o Barnabé fez despretensiosamente. Né? Despretensiosamente. Também existe isso, eu falo disso. Aquele que quer aparecer, né, Fábio? Assim, olha, eu sou igual a oração do fariseu e do samaritano, né? Samaritano, ele estava orando. Samaritano, né? Publicano. Igual a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu estava lá orando. Olha, eu não sou pecador igual esse cara aqui. Esse cara é pecador. Eu não sou. E o publicano estava lá, Senhor, falando nada, né? Batendo no peito, Senhor, me perdoa. Ele está certo. Na verdade, ele está certo. Ele está certo. E Deus ouviu qual oração? A oração do mundo. Então, olha só, entre 11 versículos, ensinou para a gente o quê? Honestidade. Agora, a gente tem que ser honesto só com Deus. Só com Deus. Então, eu vou fazer um negócio aqui com o menino. Não, você não, estou cansado. Fazer com o Donato, negócio. Donato é um piada. Né? Esses caras estão quase com 3 mil reais. Vamos ter aqui. Esse cara, porque o Donato está zerado. Zerado. Não é assim, né? Eu teria nem ter feito doação, né? Podia ter vendido nada, né? Tá quietinho. Eu falo, se você ficasse com a propriedade, não era tudo. E se você conservasse o dinheiro todo, você não estava em seu poder. Então, por que você fez isso? A troco do quê?
que você quis ganhar com isso? Né? Bom, vamos continuar aqui, agora no versículo 12 ao 16. Nós precisamos chegar em Romanos. 12 ao 16, preciso de uma vítima, não, de um voluntário para ler. Eu já sinto orientado, doido para ler. Pode ler. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Como podia ver com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Amém. Mas você leu do 12 ao 16, qual capítulo? 4, né? O 5, nós estamos no 5. Eu estou acelerando demais a aula. Vai. O 12. Ao 16. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens, mulheres, crianças, criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Amém. Pois é, né? O que a gente está. O que esses capítulos 4 e 5 estão descrevendo para a gente? Uma grande oposição por parte da autoridade judaica, que era o Sinédrio. Né? O Sinédrio veio categoricamente falar assim: não pregam mais Jesus Cristo. Não é vocês pregarem mais, senão a gente vai matar vocês. Eles foram lá, oraram por intrepidez, ousadia. Assim, Senhor, dá-nos ousadia. Porque mais vale servir a Deus do que servir interesse para os homens. Os homens não querem que a gente pregue Jesus Cristo, mas nós vamos pregar, dá ousadia para a gente. Né? E aí, o que esse trecho fala? Eles se reuniam no pórtico de Salomão. Acho que foi o irmão Fábio. O irmão Fábio é muito detalhista nas aulas dele. Ele explicou como é que era o templo, né? Tinha um pórtico de Salomão, a área mais remota que tinha do templo, né? A parte mais estéril do templo, né? Que no centro ficava o Santo dos Santos. Depois
Tinha uma parte que só os homens podiam entrar. Aí tinha uma parte que entrava homem e mulher, mas tinha que ser judeu. E tinha que ser sacrificado também. Tinha uma parte que entrava todo mundo. Essa parte que entrava todo mundo era uma parte de Salomão. O povo ficava ali, os convertidos. E os judeus, os ritualistas, tinham até medo de ficar perto deles. Ó, esse povo passa pelo cantinho, tá? Entra, deixa eles quietos aí. Esse é o cenário que está sendo descrito, né? Mas, e o poder de Deus? Você vê que tinha gente que levava a pessoa doente para ver se, pelo menos, a sombra de Pedro projetava em cima do doente. Mas, se pelo menos a sombra de Pedro passar em cima de mim, eu vou ficar curado. Você cura. E também uma coisa que a gente às vezes menospreza, ou trata um pouco de desdém, mas é a questão da guerra espiritual, né? Muita gente atormentada por espírito imundo ia lá e o quê? Alguns eram curados, alguns, todos, né? Então, quem estava conseguindo essa obra aí? Era Pedro e João, que foram amigos íntimos de Jesus Cristo. Eram eles? Espírito Santo. Quer dizer, se não fosse por intermédio do Espírito Santo, essa era uma obra impossível e impraticável. Impossível e impraticável. Tanto que, hoje mesmo, se você for contra um espírito imundo, com a sua intrepidez, com a sua força, tudo, você vai tomar tinta. Vai tomar tinta bonita. Entendeu? Se você não for contra o Espírito Mundo, o Espírito Santo de Deus, você vai sair do prejuízo. O único que consegue vencer é o Espírito Santo. Então, irmãos, para resumir, vamos. Eu queria avançar mais um pouco, mas vamos terminar um pouquinho antes, que fica melhor, né? Parando então no versículo 16. Esse trecho nos ensina ousadia, intrepidez, ao invés de livramento. Esse trecho nos ensina unidade, a igreja orava junto, generosidade, honestidade e disciplina divina, né? Deus disciplinou Ananias e Safira. Eu não aceito pagos. Pago tem que ser reto. E crescimento no Espírito Santo. A igreja tem que crescer no Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem expulsa o espírito imundo é o Espírito Santo. Quem faz o doente ficar curado, pela projeção da sombra, o discípulo é o Espírito Santo. Não é a sombra. É o Espírito Santo. Que a palavra de Deus permaneça com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.